Na perigosa cúpula do K2, muitas vezes chamado de Montanha Assassina, Chantal Miailly se encontrava em uma situação desesperadora. Cega pelos níveis extremos de radiação UV, a renomada montanista estava presa a uma altitude de 8.600 metros, incapaz de ver ou encontrar o caminho de volta. Sem ninguém ao seu redor que a ajudasse, o pânico tomou conta dela. Buscando abrigo, ela se arrastou para uma caverna de neve, mas o frio e a solidão estavam lentamente exaurindo suas forças. Alguém arriscaria a vida para salvá-la? Esta é a inquietante história de Chantal Miailly, a notória viúva negra do montanhismo, um relato que facilmente poderia ser a trama de um filme de Hollywood. Desde muito pequena, aos 5 anos, os pais de Chantal se mudaram das vibrantes ruas de Paris para as paisagens serenas perto dos Alpes. Essa mudança despertou sua paixão pelas montanhas. Aos 15 anos, já estava escalando e rapidamente obteve sua certificação como guia de montanha. Aos 22, conquistou um admirável 3º lugar em uma competição de escalada no gelo, superando os melhores montanhistas masculinos da Europa. Seu sucesso a levou a ser aceita na Federação Francesa de Montanhismo e Escalada, onde seu nome começou a ressoar na comunidade de escaladores. No entanto, por trás de seu sorriso encantador, havia uma feroz determinação e um espírito competitivo. A ascensão de Chantal à fama deu uma guinada significativa quando ela conseguiu alcançar o cume do Currán, o pico mais alto dos Andes do Norte, a quase 6.800 metros. Notavelmente, ela desceu de parapente, o que chamou a atenção de outro montanhista que a convidou para se juntar a uma expedição ao Monte Everest. Aos 27 anos, Chantal fixou seu olhar em conquistar o Everest. Embora sua primeira tentativa tenha terminado em fracasso, ela decidiu se concentrar exclusivamente nas montanhas de 8.000 metros. Equiparada com habilidades excepcionais de aclimatação e um extenso treinamento, estava pronta para o sucesso. No entanto, sua beleza e charme em um campo predominantemente masculino adicionaram outra camada à sua persona como escaladora. Chantal não era apenas uma montanhista hábil, ela também era magnética e cativante, o que lhe gerou uma atenção considerável. Durante sua segunda tentativa no Everest, seu apelo gerou uma feroz competição entre os escaladores. 2 homens, desesperados por sua atenção, chegaram a jogar pedras em uma exibição mal direcionada de bravura. No entanto, Chantal era estratégica. Raramente carregava equipamento pesado, optando em vez disso por um pato de brinquedo como um substituto humorístico enquanto confiava em outros para transportar suas necessidades. O montanhismo não é uma tarefa trivial. Apenas o equipamento pode pesar entre 10 e 15 quilos, e quando se adicionam comida e roupas, a carga se intensifica. Para os escaladores que enfrentam alturas superiores a 8,0 metros, os tanques de oxigênio são cruciais, pois a pressão do ar diminui e o oxigênio se torna escasso. Esta perigosa zona da morte é onde o corpo humano começa a falhar, célula por célula. Imagine ser um escalador exausto após dias lutando contra os elementos, apenas para descobrir que suas cargas aumentaram por causa de um companheiro que se recusa a carregar seu próprio equipamento. Apesar de seu comportamento, muitos homens estavam apaixonados por Chantal. Entre eles estava um montanhista americano chamado Sor Keir, que rapidamente se apaixonou por ela. Surpreendentemente, Chantal retribuiu seus sentimentos, mas não estava ciente do alto preço que sua relação exigiria. À medida que seu relacionamento florescia, Chantal e Sor planejaram uma ascensão ao Fitzroy, um pico de 3.000 metros na Argentina. Para financiar a viagem, Chantal liderou passeios de montanha, mas logo antes de sua partida, afirmou que não podia arcar com o custo do voo. Loucamente apaixonado, Sor pegou um emprego como entregador de pizza para cobrir suas despesas de viagem. No entanto, uma vez que começou sua aventura, a atitude de Chantal em relação a Sor mudou drasticamente. Ela se tornou distante, deixando-o confuso e desejando sua atenção. Durante uma escalada exaustiva de 18 horas, Sor se viu assumindo a carga de seu equipamento, enquanto traçava a rota sozinho. A carga cansativa pesava sobre ele enquanto escalava com roupas encharcadas. Quando chegou a uma área crítica perto do cume, a tragédia ocorreu. Uma rocha que ele sustentava se desprendeu, e em um piscar de olhos,
ele perdeu o equilíbrio. O fragmento de rocha cortou sua corda, e ele despencou montanha abaixo. Incrivelmente, só sobreviveu à queda, mas sofreu ferimentos graves, incluindo fraturas na mão e um trauma facial severo. Enquanto se recuperava no acampamento base, ele enfrentou uma dolorosa revelação sobre seu relacionamento com Chantel. A história de Chantel Mnepelier é uma de ambição, beleza e as duras realidades do montanhismo. Sua jornada reflete tanto os triunfos quanto as tribulações que aqueles que se atrevem a conquistar os picos mais formidáveis do mundo enfrentam. Embora seu charme atraísse muitos admiradores, também levou a relacionamentos complicados e traições dolorosas. Enquanto lutava contra os elementos e seus próprios demônios, a pergunta persistia: alguém viria ao seu resgate em sua hora mais escura nas implacáveis encostas do K2? Se você chegou até aqui, eu o encorajo a dar curtir e se inscrever no canal para continuar desfrutando de conteúdo fascinante como este. Seu apoio é muito importante para nós. Chantel disse a Sor que já não o amava e que partiria para o cume pela manhã com outra equipe. Devastado em todos os sentidos, o homem voltou para casa para iniciar sua reabilitação, mas não conseguia parar de pensar nela. Quando Chantel anunciou que planejava ascender a temível montanha K2, Sor imediatamente começou a buscar um lugar em sua equipe. O pico que a escaladora francesa havia escolhido era um dos mais mortais e tecnicamente desafiadores do mundo. A segunda montanha mais alta do planeta, com 8.611 metros de altura. É conhecida por suas rotas que parecem paredes quase verticais de rocha e gelo. Naquele momento, apenas 3 mulheres haviam conseguido conquistá-la, e Chantel estava decidida a ser a quarta. Ela se uniu a uma equipe suíça que havia recebido uma permissão para escalar, mas desde o início, suas ações colocaram em risco sua participação na expedição. A rota da equipe começava no Paquistão, um país muçulmano com normas culturais rígidas que proibiam as mulheres de estarem na rua sem um acompanhante masculino ou de usarem roupas reveladoras. No entanto, Chantel ignorou completamente essas regras, caminhando sozinha e vestindo shorts. Além de ser uma falta de respeito às tradições locais, isso também representava um perigo mortal para ela como estrangeira. Apesar disso, Chantel saiu ilesa e conseguiu chegar ao acampamento base do K2, onde foi recebida por Sor. Sor, decidido a estar perto de Chantel, se juntou a uma expedição composta por alguns dos melhores montanhistas da época, como Ed Viesturs, Scott Fischer e Vladimir Baliberden. No entanto, Chantel mal olhou para Sor enquanto se divertia com outros homens no acampamento. Após a aclimatação, ambas as equipes começaram suas rotas paralelas em direção ao cume. A equipe suíça com Chantel planejava escalar no estilo alpino, o que significa que não perderiam tempo nem energia instalando cordas fixas. Eles dependiam das linhas de segurança que a equipe americana havia colocado, o que causou tensões entre os dois grupos. A primeira tentativa da equipe suíça de alcançar o cume foi frustrada por uma tempestade. Embora Chantel não quisesse voltar, as leis do Paquistão proibiam a troca de equipe durante uma ascensão. Então ela teve que descer com os suíços. Nesse momento, Sor tomou uma medida desesperada. Ofereceu a ela a oportunidade de se juntar à sua equipe. Chantel aceitou, e Sor pensou que teria uma chance de recuperar seu amor, mas logo ela começou um romance com Ed Viesturs, e segundo rumores, não apenas com ele. No dia 28 de julho, os montanhistas começaram a ascensão final em pequenos grupos. Sor, Ed e Chantel chegaram ao acampamento 3 em 2 dias, mas o clima era hostil. Ed decidiu se juntar a outros escaladores e descer, deixando Chantel e sozinhos. Embora ela continuasse ignorando-o, ainda exigiu que ele carregasse todo o seu equipamento. Sor, exausto, teve que abandonar quase todos os seus pertences, incluindo seus sacos de dormir, cordas e a maior parte da comida, para poder avançar. Apesar de tudo, o casal ainda estava longe do cume, e já caía a noite. Sem equipamento adequado para acampar, dormiram na neve. Ao amanhecer, Sor tinha os pés congelados e mal conseguia se mover. Ele decidiu voltar para recuperar seu saco de dormir. E Chantel, sem mostrar preocupação, simplesmente lhe ordenou que também pegasse o dela.
Ainda apaixonado, Sor obedeceu. No caminho, encontrou Alexei Nikorov, que se juntou a eles para continuar a ascensão. Após mais uma noite sob as estrelas, os três chegaram ao acampamento 4. A partir daí, Sor começou a abrir um caminho até o cume através de uma camada de neve de 50 centímetros. Cada passo naquela altitude drenava sua energia. A apenas 200 metros do cume, Sor percebeu que não podia continuar. Sua única esperança de sobrevivência era descer imediatamente. Chantel tentou convencê-lo a seguir em frente, mas felizmente ele não mudou de ideia. Essa decisão marcaria o destino dos três montanhistas. Chantel e Alexei continuaram a ascensão, e às 17h do dia 3 de agosto, Chantel alcançou o cume do K2. Ela estava eufórica pelo sucesso, mas havia ficado cega durante a subida. Tinha perdido seus óculos de sol, e os raios refletidos na neve queimaram suas córneas, deixando-a quase totalmente incapacitada para ver. Sem um companheiro, um telefone satelital ou equipamento adequado, suas chances de descer eram mínimas. Aterrorizada e desorientada, milagrosamente encontrou uma caverna de neve escavada por outro escalador e se escondeu lá. Mas esse abrigo não era uma salvação. Sem um saco de dormir, começou a congelar rapidamente, e a zona da morte continuava drenando a pouca energia que lhe restava. Parecia o fim para Chantel, mas milagrosamente foi encontrada por Alexei, que estava descendo do cume. Ele não pôde abandoná-la, embora ela já tivesse graves congelamentos em suas extremidades e estivesse semiconsciente, caindo constantemente em um estado de sono enquanto tentava caminhar. Ajudar alguém nessas condições a descer do cume do K2 é uma tarefa titânica, mas Alexei tentou, enfrentando o desafio de salvar Chantel em uma das montanhas mais letais do mundo. Espero que você tenha gostado desta incrível jornada. Inscreva-se e não perca nosso próximo vídeo. Até a próxima!